Olá a todos. Hoje vamos tratar da questão da destruição de monumentos, de livros e de filmes, que é um tema interessante na medida que é um problema histórico recorrente, tendo em vista a grande importância que tem a escrita, que tem a representação monumental na preservação de conhecimentos, na preservação da memória, na construção da identidade das sociedades. Então, não é incomum que, ao longo da história, inumeráveis vezes, aqueles que pretendem estabelecer um domínio sobre o presente se decidam a destruir determinados vestígios, determinados elementos que eles consideram prejudiciais ao seu domínio. Isso, felizmente, não é a regra na construção dos domínios, mas é regra na construção de determinados tipos de domínio. Porque quando um determinado grupo se pretende a exercer um poder discricionário, totalitário, altamente centralizado e que impõe apenas uma direção para o seu poder, quando isso acontece, é normal que eles acreditem, por ilusão, na verdade, que se eles destruírem os registros escritos, ou os registros monumentais, ou, de uns tempos para cá, os filmes, as fotografias, se eles destruírem isso, eles vão conseguir fazer com que as pessoas esqueçam determinados aspectos da sua história, ou que as pessoas passem a ter medo de assumir aqueles aspectos, da sua história. Na verdade, isso é uma ilusão, porque apesar da importância da escrita, apesar da importância dos monumentos, apesar da importância das fotos e dos filmes, quanto mais o tempo passa, mais meios de reproduzir isso se tornam disponíveis para os seres humanos. Vocês vejam que mesmo na antiguidade, quando, por exemplo, se fazia algum tipo de destruição sistêmica de determinados aspectos de uma sociedade que se pretendia eliminar, sempre sobreviviam coisas. Sempre alguém copiava alguma coisa. Vocês vejam que a Bíblia não conseguiu sobreviver até os dias de hoje sem um processo intenso de cópia e recópia, porque desde a antiguidade, os romanos especialmente, e mesmo antes dos romanos, outros povos, se dedicavam muito a destruir manuscritos da Bíblia, e isso faz parte da história do livro em si. Aí, no entanto, ele sempre foi copiado, recopiado, copiado e recopiado. Porque existem formas outras das coisas sobreviverem e existem muitos mecanismos para salvar coisas. Mas eu digo que isso é uma tentativa de determinados modelos políticos, porque eles acreditam que aqueles vestígios colocam um desafio ao seu poder. Que tipo de desafio? Essa é a grande questão. Que tipo de desafio? Nós podemos ver claramente que quando os nazistas queimavam livros, destruíam estátuas, eles destruíram muitas na Alemanha, de pensadores ou músicos que eram de origem judaica ou que não concordavam com a natureza do regime nazista e faziam aqueles grandes festivais onde livros de judeus ou livros dissidentes eram queimados. Ou na União Soviética, quando se destruíam igrejas, se destruíam esculturas, monumentos do antigo czarismo, ou se proibiam escritores, se destruíam edições inteiras. Essas ações, elas visavam construir um tipo de sociedade que fosse livre do que aquilo representava, em termos de crítica e de realidade ao pensamento existente. Eles pretendiam construir sociedades
unidimensionais, onde os seres humanos fossem apenas uma coisa e não pudessem ser outra. No caso específico do nazismo e do comunismo, é muito claro que o que estava em jogo era uma concepção limitada do ser humano que pretendia ser instalada. Um ser humano que não poderia saber, que deveria ser proibido de entender que existem muitas formas de ver o mundo. E essas formas de ver o mundo poderiam colocar em xeque aquela forma única de ação e de entendimento que esses regimes pretendiam introduzir. Atualmente, me parece muito claro que existe a mesma coisa em gestação. Muitas pessoas acreditam que os seres humanos eles devem ser unidimensionais, né? Eles só podem ter uma determinada visão sobre as coisas. Eles não podem ser tentados a ter outras visões. E aí você se pergunta, mas por que uma pessoa deveria ser tentada a ter uma visão, por exemplo, negativa sobre a vida? Por que você deveria destruir obras de arte, esculturas, que trazem para o ser humano, por exemplo, uma visão pessimista do mundo? Se pergunta. Não seria bom, alguém pode perguntar, que todos os livros, que toda a arte, que toda a literatura apenas trouxesse ao ser humano o otimismo? Pode ser. No entanto, sem a percepção do pessimismo, qual é a natureza do otimismo? Sem a percepção e sem o entendimento daquilo que são erros históricos, daquilo que são dimensões negativas da história humana, que tipo de decisões os homens podem tomar? Qual é o sentido da decisão pelo bem se ele não tem a dimensão do mal? Então, mesmo que você considere que as intenções são as melhores possíveis, é evidente que o que está por trás disso tudo é uma concepção totalmente equivocada do que é o ser humano. E uma concepção equivocada do que é a sua própria vida, na verdade. Quer dizer, nós lidamos na nossa vida com muitos erros que fazem parte do nosso aprendizado. Sem o entendimento desses erros, sem a memória desses erros, sem ponderar nesses erros o que neles existiu de mal, e sem considerar que é possível tomar decisões na direção do bem, estamos condenados a negar a nós mesmos aquilo que nós somos, a multidimensionalidade do ser humano e, principalmente, a capacidade de decisão. O que os nazistas e os comunistas pretendiam, na verdade, era construir uma ordem onde a capacidade de decisão fosse inexistente. E isso tem muito a ver com as expectativas de vida que nós temos, né? Como é que nós vemos a nossa própria vida? E como é que nós vemos os seres humanos? Nós somos capazes de perdoar, nós somos capazes de sermos ternos, não apenas com relação aos outros apenas, mas com relação a nós. Nós somos capazes de entender o que vem a ser a ternura. Somos capazes de construir um mundo onde as pessoas se coloquem como elas são, com todos os seus erros e acertos, e sejam estimuladas a acertar e não a errar. Essa é a questão que se coloca quando determinados modelos políticos querem construir seres humanos absolutamente perfeitos. Isso é impossível e nunca acontecerá. Assim como é impossível e nunca acontecerá uma limpeza da história humana, né? Assim como não acontece na nossa própria história e não deve acontecer uma limpeza ou um esquecimento daquilo que nós cometemos ao longo das nossas vidas, que foram atos errados, né? Então,
além de total ilusão, a ideia de que isso pode acontecer, o que está por trás sempre desses processos de destruição é a construção de um tipo de sociedade desprovida da memória dos erros, desprovida da memória dos acertos, desprovida de qualquer memória de atos que não sejam coincidentes com o modelo político em instalação. Nós podemos observar que modelos políticos de longa duração são sempre modelos políticos que conseguem efetivamente incorporar em si elementos adversos e torná-los parte de uma pedagogia, né, social, de crescimento ético e moral. Isso é assim que os sistemas melhores funcionam e é assim que eles duram por mais tempo e se tornam mais estáveis. Todos os sistemas que querem construir homens e seres humanos unidimensionais fracassam, sempre, sempre. É claro que causam muito estrago, principalmente porque destroem a pluralidade humana ou pretendem destruir, mas não duram porque a pluralidade humana emerge permanentemente, com todos os seus erros e acertos. E emerge porque o ser humano é plural. O ser humano contém em si erros e acertos. Qualquer proposta de extrair do ser humano os seus erros e acertos condena a própria existência humana, condena o ser humano à extinção. Como o ser humano não pode ser extinto, porque ele contém na sua essência vital essa necessidade de ser, e a necessidade de ser envolve a pluralidade, esses projetos sempre fracassam. Mas causam muito estrago, e o ser humano, na sua luta para ser humano, sempre precisa combater esses modelos, que são modelos contrários à sua própria natureza.